A realidade de muitos é marcada pela desigualdade, especialmente em regiões como a África e o sul da Ásia. Em países como Bangladesh, a superpopulação agrava problemas sociais e econômicos, resultando em condições de vida desafiadoras para uma parcela significativa da população. Localizado no sul da Ásia, Bangladesh é o oitavo país mais populoso e o mais densamente povoado do mundo. Com cerca de 148 mil quilômetros quadrados, o país é quase totalmente cercado pela Índia. Essa pequena extensão territorial, combinada com uma população superior a 170 milhões de habitantes, resulta em uma densidade populacional extremamente elevada. As ruas de Bangladesh são testemunhas silenciosas da luta de crianças que, em vez de brincar e estudar, trabalham exaustivamente em fábricas. A realidade de muitas crianças é marcada por uma jornada de trabalho que se inicia antes mesmo da maturidade. Em fábricas de tecidos, essas crianças são submetidas a condições de trabalho degradantes, com exposição constante a altas temperaturas, umidade e produtos químicos tóxicos. A ausência de proteção e a falta de equipamentos de segurança colocam em risco a saúde e o desenvolvimento físico e mental dessas crianças. Produtos feitos em Bangladesh são consumidos globalmente, mas as condições de trabalho exploratórias e a mão de obra infantil que os produzem raramente são questionadas. A população local, embora sorria para os estrangeiros, enfrenta uma luta diária pela sobrevivência. Muitos produzem itens de moda que ditam tendências mundiais, mas são privados de uma parcela justa dos lucros. A moda, antes sinônimo de luxo, tornou-se acessível a todos com o crescimento da população mundial e a demanda por produtos baratos. A exploração da mão de obra em países como Bangladesh tornou a moda global, mas a um custo humano inaceitável. As empresas buscam constantemente reduzir seus custos de produção, investindo em países com mão de obra barata para maximizar seus lucros. Enquanto as empresas prosperam, os trabalhadores lutam para sobreviver com salários baixos. Em Bangladesh, muitas pessoas trabalham incessantemente para atender à demanda global por roupas, muitas vezes em condições extenuantes. A qualidade dos produtos têxteis que chegam até você é, em grande parte, resultado do trabalho dessas pessoas. Marcas mundialmente famosas como Zara, Gucci, Louis Vuitton, Burberry e Prada possuem fábricas neste país. A maioria de nós admira essas marcas e adquire seus produtos sem questionar as condições de produção. No entanto, você já se perguntou onde e como essas roupas são confeccionadas? Em grandes fábricas de Bangladesh, trabalhadores são submetidos a jornadas exaustivas em condições precárias, produzindo peças para as principais marcas de moda. A Zara, por exemplo, possui diversas fábricas no país, onde são produzidas as roupas que vemos nas vitrines ao redor do mundo. O couro utilizado em alguns produtos de marcas italianas famosas é processado em oficinas locais. O ponto de partida para milhares de dólares em produtos desejados por muitos está realmente aqui. Trabalhadores que lidam com produtos químicos descalços frequentemente não vivem até os 50 anos. No entanto, eles são obrigados a continuar trabalhando para sustentar suas famílias, pois há muitos desempregados dispostos a ocupar seus lugares se optarem por não trabalhar. Todos, independentemente da idade, são obrigados a entrar no mercado de trabalho. Elas abandonam seus sonhos para que outros possam desfrutar da moda, tornando-se, em essência, escravas no século XXI. É pouco provável que muitos delas tenham uma vida longa devido às condições precárias das fábricas, onde lidam com resíduos químicos e inalando gases tóxicos. Muitas dessas oficinas são tão precárias que mal podem ser consideradas fábricas. Essa cena, repleta de montes de lixo, faz parte do mundo deles. O local é, na verdade, o leito de um rio que secou há muito tempo e agora está coberto de resíduos. O rio deveria se conectar ao rio Ganges, mas, atualmente, cada respiração pode reduzir sua vida devido às toxinas presentes no ar. Um estudo governamental revelou que cerca de 21 mil metros cúbicos de resíduos líquidos industriais estão sendo despejados no rio Ganges, especialmente em Dhaka. Isso significa que quase todas as fábricas da capital estão poluindo os rios da cidade
com águas tóxicas. As pessoas que vivem ao redor do rio enfrentam graves problemas de saúde, como doenças de pele, problemas intestinais e dificuldades respiratórias. Mais de 5.000 favelas em Dhaka são afetadas pela poluição deste rio, com uma população estimada em 4 milhões de pessoas vivendo nessas áreas. Atualmente, Dhaka tem uma população de 23 milhões de habitantes, tornando-a a cidade mais populosa de Bangladesh e a nona mais populosa do mundo. Isso significa que uma em cada 6 pessoas na cidade está doente devido à poluição causada pela indústria têxtil. Estima-se que existam cerca de 10.000 unidades de produção desse tipo em Bangladesh. Em um ambiente silencioso e opressivo, todos executam suas tarefas sem questionar. Em 2013, a tragédia do Rana Plaza, um prédio comercial de 8 andares que desabou, matando mais de 1.100 pessoas e ferindo outras 2.500, chocou o mundo. Embora não se possa prever se novos desastres dessa magnitude ocorrerão, o aumento da demanda por testes de marcas ocidentais famosas sugere que as condições de trabalho precárias e inseguras em Bangladesh persistirão. Além disso, o salário diário de apenas R$ 2,50 resulta em uma renda mensal inferior a 100 euros, mesmo trabalhando mais de 10 horas por dia. Bangladesh é um país que, por vezes, é visto com certa cautela por estrangeiros. A proximidade com a Índia e a alta densidade populacional da região podem criar a impressão de um local superpovoado e com poucas atrações turísticas. Além disso, a falta de divulgação da cultura local pode desestimular viagens para essa região. Consequentemente, Bangladesh não é um destino tão explorado por turistas que podem encontrar dificuldades em interagir com a população local. Em 2016, Bangladesh experimentou um crescimento significativo como destino para investimentos estrangeiros no setor têxtil, consolidando sua posição como o segundo maior produtor mundial, atrás apenas da China. A atração por mão de obra barata impulsionou as empresas globais a aumentarem seus investimentos no país, gerando um grande número de empregos. No entanto, a negligência de muitos proprietários de fábricas resultou em acidentes fatais, expondo as precárias condições de trabalho e gerando grande repercussão na mídia internacional. Atualmente, o governo de Bangladesh tem intensificado os esforços para regular o setor têxtil, visando competir de forma mais efetiva com a China nas próximas décadas. O país tem atraído um volume considerável de investimentos estrangeiros, gerando uma receita anual de 34 bilhões de dólares. Uma prática comum nessas fábricas é a produção simultânea de produtos para diversas marcas, utilizando a mesma matéria-prima e processos de fabricação. Por exemplo, uma fábrica pode produzir peças para uma marca famosa em um andar e, em outro, peças com design semelhante para uma marca local, utilizando o mesmo tecido. Essa estratégia permite otimizar a produção e reduzir custos. É importante ressaltar que nesse modelo de produção, o valor agregado está muitas vezes associado à marca e não necessariamente à qualidade do produto. Ou seja, o consumidor paga um preço mais alto por um produto de marca, mesmo que ele seja fabricado com os mesmos materiais e processos de um produto similar de uma marca menos conhecida. Em 2019, Bangladesh bateu um recorde preocupante ao ser classificado como o país com a pior qualidade do ar do mundo. Junto com a Índia e o Paquistão, a região sul da Ásia enfrenta um grave problema de poluição atmosférica. Nas ruas de Dhaka, um turista desavisado pode vivenciar um autêntico choque cultural. O grande número de carros e outros meios de transporte, combinado com o trânsito caótico, exige a atenção redobrada ao atravessar as ruas para evitar acidentes. Engarrafamentos são frequentes e não é raro ficar preso no trânsito por horas. Apesar de ser uma experiência incômoda, faz parte do cotidiano da cidade. O transporte público é composto, em grande parte, por veículos antigos e em más condições, oferecendo pouco conforto aos passageiros. A superlotação é um problema crônico, especialmente nos horários de pico. Uma alternativa: muitas pessoas utilizam bicicletas adaptadas para transporte de passageiros,
Mas a falta de motorização torna as viagens longas e exaustivas para os ciclistas. Estima-se que existam cerca de 30 milhões dessas bicicletas no país, sendo uma fonte de renda vital para milhões de famílias. No entanto, a falta de infraestrutura adequada e a intensa competição entre os ciclistas tornam essa atividade desafiadora e pouco segura. Um dos locais mais emblemáticos que você pode visitar na cidade é o Hassan Manzil, um palácio que imediatamente chama a atenção pela sua cor rosa. Construído no estilo indo-saraceno, o palácio serviu como residência oficial dos Nawabs de Dhaka, governantes muçulmanos que exerciam autoridade sobre a região. Atualmente, Hassan Manzil abriga um museu que exibe uma rica coleção de artefatos, móveis e objetos que contam a história da região e da vida dos Nawabs. Embora Bangladesh tenha se tornado um país independente em 1971, as complexidades históricas da região continuam a influenciar as relações entre os países vizinhos. A divisão da Índia em 1947 e a posterior criação de Paquistão e Bangladesh deixaram um legado de disputas territoriais e identitárias. Ainda hoje, alguns grupos nacionalistas na Índia reivindicam parte do território de Bangladesh como sendo parte integrante de seu país. O rio Buriganga, além de ser um ponto turístico para passeios de barco, desempenha um papel fundamental na vida da população local, servindo como via de transporte para mercadorias e pessoas. No entanto, a poluição e a urbanização têm impactado significativamente a qualidade das águas do rio. A cidade de Chittagong abriga os maiores estaleiros de Bangladesh, onde os trabalhadores estão expostos a condições laborais extremamente adversas. A exposição constante a agentes químicos e físicos prejudiciais, como o ar contaminado e o manuseio de materiais pesados, causa sérios danos à saúde desses trabalhadores. A alta taxa de desemprego no país os torna vulneráveis à exploração, dificultando a reivindicação de seus direitos. Embora o governo incentive o investimento estrangeiro e a geração de empregos, os impactos ambientais e sociais dessa atividade, especialmente nas regiões costeiras, são preocupantes. A poluição atmosférica e a contaminação dos solos e das águas por resíduos metálicos representam uma grave ameaça à saúde pública e ao meio ambiente. Os navios têm, em média, 25 anos de vida útil. Quando ficam velhos, eles são mandados para países como Bangladesh para serem desmontados. Lá, a mão de obra é barata e as leis ambientais não são tão rígidas. Apesar da importância econômica dessa atividade para o país, a desmontagem de navios em larga escala gera sérios problemas ambientais, como a poluição do ar, do solo e da água por substâncias tóxicas presentes nos navios. Além disso, a falta de regulamentação adequada e a pressão por produtividade resultam em acidentes de trabalho frequentes. A 300 quilômetros de Dhaka, a discreta cidade costeira de Sitacunda é responsável sozinha pelo desmanche de quase metade de todos os navios mercantes, cargueiros, petroleiros e de guerra que são retirados de circulação em todo o mundo. A cultura de Bangladesh é fortemente influenciada pela religião que se reflete em seus costumes e tradições. O Islã é a religião oficial do país, com a maior parte da população seguindo essa fé. As práticas e crenças islâmicas exercem grande influência na cultura, tradições e na vida cotidiana do país. No entanto, Bangladesh também se destaca por sua diversidade religiosa, onde pequenas comunidades de hindus, budistas e cristãos convivem pacificamente ao lado da maioria muçulmana. Além das festividades religiosas praticadas pelos seguidores de cada crença, o calendário do país é repleto de celebrações nacionais. A mais importante delas é o Pahela Baishakh, que marca o primeiro dia do ano bengali, comemorado em 14 de abril. Bangladesh abriga 3 patrimônios mundiais da Unesco: a floresta de Mangue Sundarbans, um ecossistema único e lar do tigre de Bengala, a cidade histórica da mesquita de Bagherhat, com suas imponentes construções do século XV, e as ruínas do Vihara budista de Paharpur, testemunho da rica história budista do país. Espero que tenha gostado do vídeo.
Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.